Soro fisiológico, muito utilizado. Tem muita coisa para falar desse soro aqui, mas muita coisa mesmo. Então, meu like, tá? Isso é um gesto nobre da sua parte comigo. Eu estou fazendo esse conteúdo aqui para ajudar quem quiser. Então, se você vai ser beneficiado e puder, se não for pedir muito, um like, eu vou ficar muito feliz. Isso aqui vai ser muito utilizado se você é um profissional de saúde. E se você é da enfermagem, você tem que dominar isso aqui, tá? Infelizmente, tem muita gente que não sabe isso aqui. Isso aqui pode ser bom, isso aqui pode ser ruim, isso aqui pode salvar, isso aqui pode matar vidas. Tem que saber usar. E é isso que eu vou fazer aqui hoje. Então, um like é barato, né? É só clicar. Se você tem uma condição e pode me ajudar, vou ficar muito feliz. Tem a área de membros, que inclusive para 2023 vai ter muita coisa exclusiva para membros. Preparem. Então, se você é membro, se preparem. Fica de olho na comunidade, que já estou preparando muita coisa nova. Até meu time está aumentando por conta disso. Beleza? Lá no Instagram tem muita coisa acontecendo. Se você não sabe, eu vou fazer algo extraordinário em janeiro. Então acompanhe lá no Instagram. As coisas estão acontecendo por lá. Beleza? Enfim. Bom, não vou falar muita coisa não. Se você tem interesse em melhorar a sua performance na enfermagem, sendo técnico de enfermagem ou enfermeiro, eu seguiria a prática enfermagem, tá? Porque lá vai ter muita coisa para 2023. Fique de olho, hein? Não vai perder nada não. Depois não adianta falar que eu não avisei. Beleza? Bora lá pro vídeo? Seguinte, ó, o tal do soro fisiológico. Galera, parece água, né? Mas na verdade é água. Não, professor, é soro fisiológico. Pois é. Quando a gente fala de soro fisiológico, justamente eu estou falando de água com sal. Só que é uma concentração baixa de sódio que equipara a... Como que eu posso dizer? Que equipara o que a gente tem na corrente sanguínea ao ponto de ser chamado fisiológico. Ou seja, não seria uma quantidade de sódio que aumentaria a concentração de sódio na minha corrente sanguínea. Ou seja, se eu receber 1 litro de soro fisiológico, eu não aumentaria eu não teria um aumento exacerbado de sódio na minha corrente sanguínea. E para contextualizar, porque é importante, né, fazer ter o domínio pleno disso aqui, no nosso corpo nós temos 3 íons que são importantíssimos. Temos mais do que 3. Estou falando dos 3 mais importantes, tá? Nós temos o sódio, o potássio e o cálcio. Tem outros muito importantes também. Guarde o nome desses 3. O sódio, ele sempre vai ajudar quando o assunto for iniciar uma despolarização. Lá no seu coração, lá no seu músculo cardíaco, nós temos o quê? Uma despolarização, porque você tem um potencial de membrana. A cada vez que você tem um batimento, você teve uma contração e um relaxamento. Para acontecer aquela contração, primeiro houve uma despolarização e depois houve a contração. Para existir essa despolarização, entrou o sódio. Para ter a contração, entrou cálcio. Para repolarizar, voltar ao que era normal, para relaxar, entrou potássio. Se aqui eu tivesse um soro que não fosse fisiológico, fosse um soro com uma concentração maior do que 0,9, vamos dar o exemplo de um soro de 10%, 20%, eu estaria aumentando tanto a concentração de sódio que, pensando só no músculo cardíaco, eu teria já uma arritmia, tá? Pelo excesso de sódio. Porque para e pensa, se entra muito sódio e eu não tenho tanto potássio assim, o potássio deixa o meio negativo. Então, se o sódio deixa o meio positivo, eu teria muita positividade, ou seja, eu teria muita... Vamos pensar na despolarização, né? Eu teria uma inversão de polaridade de membrana pelo excesso de sódio. Isso acarretaria em arritmias severas, inclusive levando o paciente a ter uma parada cardíaca, certo? Então, não é tão simples, tá vendo? Ó, não sei nem quantos minutinhos teve aqui que eu iniciei a nossa conversa com o soro fisiológico e quantas coisas eu já falei, tá? Então, isso aqui é água e sódio.
mas esse 0,9 ele é extremamente importante para que a gente não tenha uma alteração eletrolítica na nossa corrente sanguínea. Por isso, é uma das soluções mais recomendadas para fazer diluição, rediluição, reconstituição de medicamentos. Por quê? Porque não vai ter alterações de sódio e também, agora pega essa outra informação, não vai ter uma alteração de pH. Como assim? O que é a água? A água, quando a gente olha para o lado mais químico da coisa, a gente tem duas moléculas de hidrogênio, H2, e temos um Ozinho de oxigênio, certo? H2O. Quando eu tenho H2O, eu tenho água. O H, ele é hidrogênio. Então, duas moléculas de hidrogênio para uma molécula de oxigênio formando a água. Quando eu tenho uma infusão de água, vamos pensar na água destilada, água bidestilada, água para injeção, aquela água ela é estéril e ela não tem sódio. Quando você usa aquela água na corrente sanguínea em uma grande quantidade, a gente tem o quê? Muita água, muito hidrogênio, a gente deixa um meio ácido. Que meio? Corrente sanguínea. E corrente sanguínea está presente onde? No corpo todo. Então, o que vai acontecer com o corpo todo? A gente vai ter uma acidemia. Quais são os problemas de ter uma acidemia? Bom, o nosso corpo ele não pode trabalhar com acidez e nem com alcalose. Por isso existe um valor basal de 7,35 a 7,45 de pH, onde quando a gente está abaixo de 7,35, significa que o pH começou a ficar mais ácido, ou seja, o meio está tendo mais hidrogênio. Quando está acima de 7,45, o meio está tendo mais bicarbonato, certo? Que é HCl-. Agora, quando a gente usa soro fisiológico, a gente não tem essa alteração. Então, para a gente entender, a água destilada ela é muito boa, desde que a gente use em pequenas proporções. Eu vou diluir um medicamento aqui. Então, quando você dilui um medicamento e faz no paciente, isso não vai ser algo que vai significar uma acidemia. Agora, um grande volume, sim, a gente vai ter o quê? Provavelmente uma acidemia. Então, veja só, quantas coisas eu preciso entender disso aqui? Bom, entendendo que ele é legal, que ele é bom, que ele não vai ter tantas alterações, mas eu tenho que entender o corpo. Existe uma quantidade normal de volume no nosso corpo, que quando a gente, ou quando você estuda mais aprofundado fisiologia, isso tem lá no meu curso de fisiologia aplicada à clínica, a gente tem um volume sistólico, que aí você multiplica pela frequência cardíaca, você encontra o débito cardíaco. E quando você multiplica pela resistência vascular, você tem a pressão arterial. Opa, cheguei aí. Então, quando você coloca muito volume, dependendo da situação clínica do seu paciente, você pode aumentar a pressão do seu paciente porque você aumentou muito o volume. Talvez isso era o que você queria. Agora, se não era isso que você queria e você colocou muito volume, a gente tem uma tendência a aumentar a pressão. Mas talvez não vá aumentar a pressão se seu paciente tiver uma boa função renal. Se ele não tiver uma boa função renal, o que vai acontecer? Vai ter um aumento de volume, um aumento de pressão, edema em membros inferiores, e aí podendo até acarretar um edema agudo de pulmão, se isso for em grande escala. Se isso for em grande escala, tá? Edema agudo de pulmão não é assim não, coloquei muito volume, vai dar edema agudo de pulmão. A não ser que seu paciente tenha insuficiência cardíaca. Aí sim, você arrumou um grande problema para o seu paciente, tá bom? Então veja só, quantas coisas eu preciso saber, tá? Então, ele é uma água, a água é com sódio, o volume tem que ser com moderação, porque isso aqui é importante, né? Outra coisa importante é a vazão, tá? Quando a gente fala de vazão, a quantidade que esse volume vai entrar no paciente é importante? É, porque se você tem um acesso mais para o lado periférico, a gente tem o quê? Provavelmente um acesso com um calibre um pouco menor. Isso dá uma vazão menor. Então, se você está com um paciente numa situação, digamos que emergencial, e que precisa de uma ressuscitação volêmica, utilizando soro fisiológico, se for indicação, é interessante você pensar em acessos calibrosos para você fazer a infusão, ok? Agora, não confunda soro fisiológico com soro glicosado na forma que eu disse, tá? O soro glicosado não tem sódio, o soro glicosado pode aumentar um pouco a acidemia do paciente, mas esse não seria o mais importante, tá? O mais importante do soro glicosado, ou que você deveria ficar atento, é a glicose,
que tem naquele soro, tá? Alguns medicamentos, obrigatoriamente, a gente tem que diluir em soro glicosado e claro que isso vai ficar para um vídeo futuro, né? Não vou dizer nem que eu vou fazer por agora, porque sempre que eu falo e peço os likes, eu não vejo isso acontecer. Mas quem sabe no futuro? Quem é meu aluno dos meus cursos, inclusive de medicamentos, já sabe. Então, não confunda soro fisiológico com soro glicosado nessas funções. Você não pode fazer, por exemplo, uma ressuscitação volêmica com soro glicosado. Você ressuscitaria volemicamente o paciente, mas você causaria uma hiperglicemia. Ah, mas não é só fazer insulina? Pois é, mas quando essa glicose ela entra e dependendo da via que você tem, você pode causar uma flebite no seu paciente, porque você colocou um soro glicosado para infundir muito rápido. E lembrando que quando a gente usa algum medicamento com soro glicosado, a gente usa em vazões baixas. Vou dar um exemplo. Quando alguma droga vasoativa é diluída em soro glicosado, a gente tem vazão em ml hora, diferente de gotejamento aberto ou, né, enfim, um gotejamento em grande quantidade. Pegou? Essas são as diferenças que os bons profissionais que estudam têm. E se você está aqui no canal, você começa a ser um bom profissional a partir do momento que você começa a entender essa parte clínica. Se você é meu aluno, então nem se fala, né? Seu crescimento ele é absurdo profissionalmente, tá? Ó, simplesmente um soro fisiológico gerou um conteúdo que vai salvar muitas vidas. Domine a técnica, domine a ciência, domine a enfermagem, se é isso que você quer. Bom, eu fiz minha parte, ensinando. Agora você tem que aprender, pôr em prática tudo isso aqui e, claro, propagar informações. Uma delas poderia ser compartilhando esse vídeo para que o máximo de pessoas tenha acesso a informações que salvam vidas. Ou pode piorar uma situação clínica de algum paciente.